Hoje eu vou trazer aqui os valores que eu já gastei com o imóvel de leilão que eu arrematei em Santa Catarina. Esse imóvel está ocupado ainda, eu já trouxe algumas atualizações para vocês sobre a desocupação do imóvel. A ocupante está querendo ficar mais tempo lá, quer ficar até janeiro, já conversei com a advogada, então já está se encaminhando aí o processo de desocupação, mas ainda nada confirmado, né? Mas eu vou trazer aqui os valores que eu já gastei até esse momento, né? Eu arrematei o imóvel em setembro, já estamos em dezembro. O processo da Caixa enrolou pra caramba, então os valores que eu fui gastando foi acontecendo ao longo de vários meses aí, né? Todo mês eu tive que desembolsar um valor um pouco alto aí, e as despesas ainda não acabaram porque o processo do cartório acabou de ser dado entrada no processo do cartório, então ainda vai ter mais algumas taxas que eu já tenho a previsão aí do custo, né? Então vou trazer para vocês terem uma ideia de quanto eu já gastei e quanto eu prevejo gastar até o final desses processos todos, incluindo a desocupação, que a princípio ainda está num formato amigável, mas talvez a gente vai ter que gastar ainda com o processo judicial. Então, se você puder deixar o like, vai fortalecer muito, né? E se inscrever também nesse canal para acompanhar todo esse processo, incluindo a reforma, quando eu conseguir entrar no imóvel. E também para dar uma fortalecida no canal, porque é um canal pequeno, ainda com poucos inscritos. Então, o YouTube talvez não recomende para muitas pessoas. Então, vai ajudar bastante realmente nesse início aí o like e a inscrição. Então, vamos lá, sem enrolação, eu vou deixar aqui nessa parte da tela os valores, tá? Então em setembro, que foi quando eu arrematei o imóvel, no dia 23/9, 23 de setembro, eu já tive que pagar a taxa de leiloeiro, né? No mesmo dia que você arremata o imóvel, você paga a taxa de 5% para o leiloeiro, que foi R$ 9.850, que vai estar aqui para vocês irem vendo, né? Eu vou adicionando, no final eu coloco a soma. A entrada, né? Então eu dei inicialmente 9.850, também os mesmos 5% de entrada no imóvel. Então até aí, no mesmo dia, eu já tinha gastado aí R$ 19.700, tá? No dia seguinte, aliás, eu dei a entrada no dia seguinte, tá? Então eu gerei o boleto pelo site da Caixa lá, coloquei 5% de entrada, e aí dei mais 9.850. Então foi no total aí, em 2 dias, foi 19.700 que eu tirei do bolso à vista. No mesmo mês, ali em setembro, também eu gastei R$ 44 com o AR Online e o Jus Brasil, para ver se tinha algum processo lá. E também com a AR Online para enviar o AR para ocupante lá, para ficar registrado, que eu pedi para ela sair do imóvel, né? Então no mesmo dia que eu arrematei, eu já fui lá, falei com ela e tal. Já fiz todo já adiantei esse processo. Não que tenha resolvido muito, né? Porque ela não saiu ainda. Mas enfim. Então aqui a gente já gastou R$ 19.744,80 em setembro. Outubro foi um mês que não aconteceu nada, a Caixa não andou com o processo, então eu não gastei nada em outubro. Fiquei totalmente parado. E em novembro, aí tivemos mais um gasto aqui com a entrada, mais 5% de entrada, porque tem uma regra na Caixa que o imóvel avaliado com o mesmo valor da arrematação, né, a avaliação do imóvel é o mesmo valor da arrematação, então você tem que dar 5%, aliás, você tem que dar 10% de entrada ao invés de 5%, e aí foi aí que eu tive que dar mais 9.850, totalizando de entrada 19.700. Ainda em novembro, né, quando eu assinei o contrato, eu fui lá na Caixa assinar o contrato, eles me cobraram aí um seguro, né, que eles obrigam, é uma venda casada, né, eles obrigam você a pegar esse seguro, mais R$ 1.507,33. Então, totalizando aqui até novembro, já tivemos aí R$ 31.102,13 gastos nesse imóvel. O valor do imóvel de arrematação tá 197 mil, tá? Só para vocês terem base, né? Então, 197 mil o valor do imóvel de arrematação. E aí todos esses valores abaixo. Em dezembro, esse mês, também tivemos um gasto já maior, né? Mais alto. Aliás, não foi maior do que os outros meses, mas também tivemos gastos, né? O primeiro foi a primeira parcela, que eu já calculei como foi, né? Mas está acontecendo ainda, de 1.554 a primeira parcela, mais o ITBI,
3.940, que são calculados aí 2% sobre o valor do imóvel, né? Sobre o valor da arrematação, calculado pelo cartório como ITBI, então deu 3.940 de ITBI. Ainda está previsto mais um valor aí de FRJ, que é um valor aproximadamente de R$400, né? Eu tenho anotado aqui, mas talvez seja mais alto, eu ainda tem que ver quanto o cartório vai me cobrar, e mais algumas taxas do cartório que vai dar mais ou menos uns 4.500, então mais ou menos 4.900 ainda previstos de cartório quando finalizar o processo lá, porque agora eles estão analisando para ver se falta alguma coisa. Se faltar alguma coisa, tem que pedir para a Caixa ou tem que ir atrás para daí finalizar o processo lá e pagar, né? Quando eu for buscar, na verdade, os documentos lá, que pelo que a moça lá do cartório falou, já tem um negócio que tem que fazer. Então, quando eu for buscar, eu já vou ter que pagar esse valor a mais, aí, esses 4.500, tudo à vista também, né? Também já foi gasto de taxa da Caixa, né? Tem uma caixa lá, tem uma taxa, que é taxa, cara, taxa da Caixa, de movimentação, de fazer esse processo aí, que eles me cobraram de 875 também foi na assinatura do contrato, mas acho que eles não conseguiram debitar no dia da minha conta lá, então eles colocaram para debitar junto com a parcela que vai acontecer nesse mês, então por isso eu coloquei aqui para dezembro, tá? R$875 vai ser debitado agora na própria conta da Caixa. Eu coloquei aqui um custo de R$81 de segunda via de certidão de nascimento, porque da última vez eles pediram, por enquanto ainda não foi pedido. Então, totalizando em dezembro apenas o que foi gasto, porque o que está previsto eu ainda não sei exato o valor, foi R$6.369,20. Tá? Eu não vou colocar esses outros valores aí por enquanto, porque... aliás, eu posso colocar aqui embaixo aqui como previsto o restante que está previsto. E aí, a partir desse processo, né, finalizou todo esse processo, que eu espero finalizar agora em dezembro, aí eu só vou ter que ir pagando as parcelas, né? Então, finalizou o cartório, não tem mais taxa para ficar pagando. O IPTU já está pago, a Caixa pagou, então só vai ter o do ano que vem, né? Aliás, já estamos quase no ano que vem, então vou ter mais isso para pagar certamente, né? Janeiro, fevereiro aí já deve aparecer. E a reforma, né, que eu calculei aqui uns 12.800, mas, cara, eu tenho que baixar isso, porque realmente eu já gastei muito dinheiro. Então, o total aqui do que já saiu realmente do meu bolso, tá? Totalizando aqui, foram 37.471,33. Esse é o valor que eu já gastei, que já saiu do meu bolso, e ainda sem contar com a reforma que eu estou calculando aqui uns 12.000, mas eu quero baixar esse valor, preciso baixar esse valor, e aí eu vou ter que contratar um pedreiro bom, né, para fazer algumas coisas lá de pedreiro realmente, e ver o que eu vou poder melhorar a casa para facilitar também a venda. Basicamente, esses são os gastos. Eu devo ter deixado aqui organizado. Espero que eu consiga fazer isso na edição. A expectativa de venda, tá? Eu coloquei aqui, nessa região, as casas têm um valor realmente bem alto, tá? E não tem casas nesse mesmo padrão à venda, né? No mesmo estilo. Todas as casas ali são geminadas, mas a maioria é sobrado. E estão com valor ali de 600, 500 mil, tá com um valor bem alto. Casa geminada, casa baixa, né, geminada, eu não achei nenhuma à venda naquela região. Então, em São José, né, num loteamento chamado Loteamento Jardim Botânico. Então, eu não achei nenhuma para ter uma comparação. Eu coloquei aqui 290 valor de venda, mas aí depois conversando com corretores, talvez a gente consiga subir esse valor, né? A princípio, então, foi arrematado 197, a ideia é vender por 290 mil, mas ao longo do tempo aí a gente vai vendo se valoriza mais, né? O que os corretores dizem sobre essa região. Se tem sobrados por 500, né? Talvez a gente consiga subir um pouco mais também o valor desse imóvel. Conforme for acontecendo essas coisas, eu trago mais vídeos também atualizando sobre os valores para vocês, né? De quanto que eu consegui lucrar e tal. Isso lá na frente, né? Depois, na hora que a gente vender realmente o imóvel. Ainda tem muita coisa para acontecer, reforma, desocupação. Então, se puder acompanhar, deixar o like, se inscrever, tamo junto, valeu e até!